Olá, hoje nós vamos apresentar a produção de atividades interativas remotas para a tematização da capoeira no ensino fundamental 1 pelos estudantes do PIBID. Esse trabalho foi construído pelo Marcos Cauê, pela Sofia de Campos e pela Bárbara Silva, todos estudantes da Educação Física e Esporte da USP. Aqui explica um pouquinho de quem nós somos. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsas Iniciação à Docência da Escola de Educação Física e Esportes da USP. Esse é um programa que envolve os professores da unidade e professoras de escola do ensino fundamental pública e estudantes da graduação de FE, com o intuito de continuar, visa principalmente a formação inicial e continuada dos professores. Nesse momento, os graduandos conseguem se relacionar e fazerem trocas entre as universidades e as escolas básicas. Então, as professoras potencializam e apresentam um pouco das discussões e dos ambientes escolares, e os graduandos podem se ambientar um pouco mais do que vai ser a docência no momento em que forem vivenciar ela dentro da escola. Esse é um programa que é um programa mantido pelo CAPES, então o maior problema desse programa é que ele pode sofrer cortes de verbas ou desvalorização da licenciatura durante o seu processo. Então, aqui nós vamos apresentar um relato de experiência vivida, um relato de experiência pela perspectiva de 3 estudantes da graduação que participaram do programa, do PIBID. Para relatar um pouquinho, então, para vocês como é que foi a nossa experiência de nós 3 dentro do PIBID, ela teve um ponto de partida. O ponto de partida foi que a gente recebeu um material feito por uma das professoras supervisoras, a Juliana. Dentro desse material tinha uma sequência didática sobre a capoeira, voltada para o 5º ano do ensino fundamental. Então, tinham 5 aulas sobre capoeira, na temática da capoeira, que seriam aplicadas no modelo de ensino remoto devido à pandemia que a gente ainda está vivendo no Brasil. A partir disso, a gente começou a fazer alguns debates e algumas reflexões sobre não a temática apenas da capoeira, mas a temática dentro da escola e as metodologias utilizadas. Então, nesse início, a gente fez um estudo dessa sequência que a gente recebeu, discutiu um pouco das nossas experiências e vivências, coisas que a gente poderia modificar, ampliar dentro da temática naquelas 5 aulas ou em possíveis continuações de aula. Então, o nosso grupo, um subgrupo, antes de levar para o grupo todo do PIBID, era um grupo bem heterogêneo no que diz respeito à relação com a capoeira, a relação de viver a capoeira, de praticar a capoeira. E o conhecimento também. Tinham 2 capoeiristas e o resto do grupo ou tinha nenhuma experiência ou pouca experiência com a capoeira. Então a gente começou a discutir, foi interessante, que teve uma troca de diferentes perspectivas, porque de fato tinham diversas vivências com a temática. Então, a partir desses estudos iniciais, dessas reflexões iniciais, a gente partiu para uma etapa em pensar em como ampliar esse plano de aula e também, talvez, até modificar outras formas de dar a aula dentro de uma mesma temática. Então, temáticas que foram levantadas para essa outra etapa foi sobre aulas que envolviam os instrumentos, os toques da capoeira, que também tem uma simbologia que também foi levantada e discutida. Também levantaram as temáticas do ukulele, do samba de coco, e a ideia era a gente planejar aulas a partir desses levantamentos. Eu particularmente queria me aprofundar um pouco sobre as movimentações básicas e tentar fazer uma aula mais interativa possível sobre o jogo da capoeira, mesmo sendo um pouco difícil devido a ser uma aula síncrona no modelo remoto. Então, a ideia partiu em fazer como se fosse uma atividade recreativa computarizada, em que teria um vídeo, como se fosse uma simulação de jogo da capoeira, em que teria um capoeirista virtual e a ideia seria o aluno interagir e jogar com esse capoeirista, com essa tela.
Bom, a experiência foi gerada, primeiramente apresentando os instrumentos, aí depois os toques, que foi apresentado com materiais simples que podem ser encontrados em casa, como garrafa PET, pedaço de papelão. E aí depois foi mostrado os jogos, né? Primeiro com uma gravação, que foi passada inicialmente, e depois fizemos uma reunião de forma assíncrona para ter uma interação mais efetiva. Também foram criados jogos para ser conduzida essa experiência com a capoeira como uma atividade recreativa computadorizada. O que nos trouxe até aqui partiu da ideia de uma das participantes com pouca experiência com a capoeira e foi executado por um dos participantes, que é capoeirista. Ambos são autores do presente estudo. E para gerar uma interação de movimentação e uma vivência com a capoeira, para trazer mais proximidade para o jogo real, né, da capoeira, um dos participantes capoeirista do grupo criou um vídeo que seria reproduzido de modo assíncrono e depois, posteriormente, ele foi vivenciado de uma forma remota, síncrona, junto com o participante, né? Junto com toda a equipe e o capoeirista. É uma experiência muito bacana, assim, trouxe muita vivência e uma energia diferente para esse formato remoto, né, que estamos vivendo. A fim de ter uma explicação da essência do movimento, mais do que sua excelência, o vídeo foi utilizado como orientação, concentrando em explicar e demonstrar os movimentos básicos que deveriam ser praticados, como a ginga, a cocorinha e a melô de frente. E no ambiente online, com todos os participantes do programa, organizou-se a vivência assíncrona da simulação de um jogo de capoeira. Além disso, também vivenciaram bater maculelê e tocar atabaque. Houve também uma discussão sobre a metodologia utilizada e as possibilidades criadas. Bom, assim sendo, observou-se que os diferentes caminhos trilhados pelos participantes do grupo na graduação, somados aos conhecimentos prévios, os levou a pensar e estruturar ideias e planejamentos com concepções e objetivos diferentes para a tematização da capoeira, além da fusão de ideias e troca de saberes. Então eu vejo que essa estratégia síncrona e assíncrona possibilitou uma interação entre todos os meus colegas ali do PIBID, uma interação mais efetiva para nossa formação como futuros professores.